Olá, bem-vindos ao Lar da Agatha. Hoje eu estarei fazendo a resenha do livro Over the Rainbow. O livro Over the Rainbow, ele conta com 5 contos da Disney que são reconstruídos do zero a partir da perspectiva de um protagonista LGBT. Então nós temos aqui 5 contos tais como Cinderela, João e Maria, Bela e a Fera, Rapunzel e a Branca de Neve. Então esses 5 contos estão sendo refeitos e os protagonistas sendo LGBTs é extremamente importante, porque nós que somos LGBTs, nós crescemos assistindo histórias em que nós nunca éramos protagonistas, né? Você não encontra nos contos da Disney, nos desenhos animados, a criança cresce tendo apenas a referência de uma referência heterossexual. É extremamente importante que a gente tenha bastante representatividade. E é exatamente essa a proposta desse livro aqui. Pegar os 5 contos bem famosos da Disney e transformar eles em contos atuais LGBTs é uma proposta incrível e eu não poderia deixar de conferir, resenhar e indicar aqui no canal. E sei lá, acho que estou cada vez mais apaixonado por esse livro aqui. Quanto mais eu falo a respeito dele, mais eu penso para poder fazer a resenha. Eu fiquei já matutando o que eu queria falar, refletindo a respeito do livro, da proposta dele. Fico cada vez mais encantada e aí eu fico assim, leiam esse livro. O primeiro conto do livro é o da Cinderela. Cinderela, nesse caso aqui, é uma jovem chamada Catarina, uma adolescente que o pai morreu, então ela fica órfã e, na verdade, ela ficou aos cuidados da madrasta, né? Mas é órfã porque a madrasta não serve pra nada, não cuida dela, acaba pegando toda a herança, já que a Catarina é menor de idade, e dá boa vida pra ela e pras 2 filhas dela e deixa a Catarina esculhambada num quartinho qualquer da mansão, uma mansão em São Paulo. Então aí você tem muitas referências da história da Catarina com a da Cinderela. É uma reconstrução do conto muito bacana. Dentre os 5 é um dos mais divertidos e emocionantes, que gera bastante empatia e muito fiel, eu acho, à história original da Cinderela. Aqui a Catarina está toda esculhambada, ela precisa sofrendo e tentando entender como é aquela questão de conviver com a madrasta ali. Ela está apaixonada por uma garota, não sabe se a garota está apaixonada por ela de volta. Aparece um príncipe encantado, que é aquele rapaz todo padrão, todo maravilhoso, assim, que é rico, estudado, viajado, e é lindo, e é simpático e tudo mais. Ele tá ali todo aos pés dela e ela não quer, porque ela é lésbica, ela fica tipo, não é pra mim. E aí ela tá apaixonada por uma garota que ela não sabe se essa garota vai realmente gosta dela ou não, que é a filha da madrasta, a filha mais velha da madrasta dela. Então acaba que gera aí, assim, mais confusões dentro da família. E no meio de toda essa confusão aparece a fada madrinha dela, que é na verdade uma travesti chamada Perdição, e que é uma personagem super divertida e que chega assim, dá um up até no livro. O conto já estava super interessante, mas fica ainda melhor. E eu acho que traz assim todas as referências realmente do conto original da Cinderela. Foi de forma muito bem construída nos dias atuais. Você pega as referências, mas você ainda sente que é uma história nova, tipo, de certa forma. Eu achei assim, um dos meus preferidos. É maravilhoso o conto da Cinderela, com certeza. O segundo conto desse livro é o do João e Maria, que foi escrito pelo Renato Plottinger, se eu não me engano é assim que pronuncia. Ele é do canal Chá das 5. E o Renato, ele reconstruiu também aí agora o conto do João e Maria e ele manteve o nome original. Então é um casal de irmãos chamado João e Maria. E esse casal de irmãos, eles são homossexuais. Eles moram com um pai que é marceneiro e com uma madrasta extremamente religiosa que não aceita a sexualidade deles. Então o João gay, Maria lésbica. E aí os dois são assim super bem resolvidos ali na deles, são bem divertidos e eles estão assim tentando viver a vida deles de super forma bem natural, tranquila, como qualquer jovem, mas a madrasta tá lá espezinhando e tentando o pai deles. Ela não pode deixar esses meninos agindo desse jeito. E aí acaba que o pai decide separar da madrasta, tira ela de casa, e aí aparece uma vizinha que é uma velhinha, e essa velhinha faz doces e os dois são viciados em doces. E ela começa a fazer amizade com eles, oferecer doces e tudo mais, e ela apresenta um interesse muito bizarro neles. Então aí eu não posso contar muito mais a respeito do conto, é melhor você ler, mas realmente é uma história bem curiosa. A adaptação também tem eu acho que tem bastante referências do conto original de João e Maria, de certa forma, apesar de ser em dias atuais, e eu acho que o autor conseguiu fazer isso de forma bem bacana. Ficou um conto divertido, eu achei um pouco divertido e bem trágico. Acho que no final, quando você descobre as intenções, claro, da vilã e tudo mais, fica uma história bem trágica, né? Da madrasta que não aceita, enfim. Sempre tem uma bruxa má nos contos da Disney e aqui acaba que a madrasta ganha esse papel, acho que em quase todos os contos. O terceiro conto desse livro é o da Bela e a Fera.
No Conto da Bela e a Fera, deixa eu olhar com a link de novo para poder lembrar o autor para não falar bobagem. Ele foi escrito por Eduardo Bressamin. O Eduardo ele fez a reconstrução aí do Conto da Bela e a Fera e colocou 2 rapazes. Então nós temos um casal gay. Começa com a história do Bruno. O Bruno interpretaria, no caso, seria a Fera. Ele, quando adolescente, ele decidiu se assumir para os pais numa noite bem peculiar, né? Ele escolheu um momento onde os pais estavam saindo para uma festa. E aí, nesse momento, ele liga para os pais no caminho, ele sente alguma coisa assim, fala tipo, eu preciso, vai ter que ser agora. E ele liga, e quando ele liga, dá a notícia e fala que é gay, eles ficam mudos na linha, eles não respondem, e depois ele descobre que os pais sofreram um acidente de carro e morreram. Então fica aquela situação extremamente pesada para esse personagem, o que causa um trauma muito grande nele e faz com que ele viva lá na mansão da família de forma bem reclusa. Eu achei interessante a forma como o Eduardo escolhe falar desse personagem, recriar a história dele, fazer ele se tornar um personagem recluso, o da Fera, no caso, que é o Bruno, né? Porque eu acho que funcionou isso bem de início pra mim, é uma coisa que me agradou bastante. Então o Bruno vive lá recluso na mansão da família, e aí ele não quer se envolver emocionalmente com ninguém, porque ele não aceita que o amor machuca, enfim. E como os contos da Disney eles são extremamente, como eu vou dizer assim, fala muito de amor, eles são muito poéticos até, e aí não falta isso nos contos que você vai encontrar nesse livro. E no da Bela e a Fera ele é bem emocionante dessa forma também. Então o Bruno ele não aceita amor na vida dele, ele quer ficar recluso, então ele se torna um adulto que fica assim, aquele cara bem galinha, que ele só quer, tipo, sai à noite, devora todos os homens que ele encontra, mas ele não se envolve com ninguém porque ele não quer ninguém próximo a ele. Então ele vive lá todo recluso, não tem amigos, não tem namorado, não tem nada. Até que um dia ele precisa de um jardineiro e aí aparece o boy mágico que vai conquistar o coração dele. Que no caso, deixa eu olhar minha colinha de novo, porque são muitos contos, muitos personagens, eu fico meio doido aqui, que é o Rodrigo. Aí o Rodrigo aparece e aí acaba que envolve ele uma trama, a forma como eles se conhecem, envolve mais uns outros dramas de relacionamento, uma coisinha aqui, um vilãozinho ali, e todo esse desenrolar, mas no final eles acabam ficando juntos e o amor se descobre. Isso acaba nem sendo spoiler aqui, porque todos os contos acabam tendo um final feliz, no final das contas, até porque isso é muito fiel aos contos da Disney, né? Então assim, se todos aqueles contos com heterossexuais tiveram finais felizes, nós vamos ter amor sim e final feliz nos contos daqui LGBTs também. Em seguida vem o conto da Rapunzel. Agora eu vou ser extremamente sincero aqui, todas as vezes que eu faço resenha no canal, eu sempre utilizo livros que eu realmente gosto. Livros que eu desejo indicar, livros que eu acho que vale a pena a leitura. E esse é um livro espetacular, eu indico ele assim de olhos fechados. Porém o conto da Rapunzel foi o que menos me agradou. O que eu não gostei muito nesse conto é que eu não consegui achar muitas referências do conto original. Eu não consigo ver muita coisa de Rapunzel aqui. Esse conto ele foi escrito pelo Michael Santini, que é um youtuber, e o Michael Santini ele colocou aqui assim, o protagonista como um personagem, o Augusto, né? O Augusto tem um cabelo loiro muito grande, muito lindo, e eu acho que é a única para aí a referência que eu vejo com Rapunzel. Se tem outras referências que aí teria que ser bem explicado para mim, porque eu não consegui pegar mesmo. Mas nesse caso aqui, vamos lá, a história do Augusto. O Augusto ele é ele vem de uma família onde os pais dele são donos de uma rede de comunicação no Rio. Então assim, são pessoas muito influentes, muito ricas, e ele fica ali com aquela pressão de que, eu acho que toca um assunto bem importante, apesar de, eu vou abrir um parênteses aqui, mas apesar do Michael não colocar tantas referências ao conto da Rapunzel, no meu ponto de vista, ele coloca muitas referências sociais que pra mim são muito interessantes. E é daqui, no caso, o Augusto, que é de uma classe social muito alta, ele também sofre uma pressão muito grande por ser homossexual. Por quê? Porque acaba que a família tem um nome a zelar e tudo mais. A gente que é pobre já tem dessas coisas também, né? Que a mãe da gente sempre fica decepcionada e fala, ai, não fala pra ninguém. Mas enfim, agora quando você é multimilionário e tudo mais e você tem a imprensa toda em cima, eu acredito que a pressão realmente seja muito maior, a cobrança seja muito maior, uma ameaça até de certa forma, e é isso que o Augusto vive. Os pais põem uma pressão muito forte nele quando ele tenta se assumir, pra ele não se assumir porque vai ser uma vergonha pra família, vai destruir o nome da família. Então eu achei essa crítica social bem interessante nesse conto aqui. Com essa luta conturbada com a família dele, acaba que o Augusto, criando todas aquelas confusões lá, ele que tem certos privilégios que a gente não tem, vai sofrer lá na Nova Zelândia. A gente quando tá sofrendo fica dentro de casa mesmo, chorando, porque não tem muita opção, né? Mas ele tá com um dinheirinho e vai pra Nova Zelândia e viver a vida dele lá. Então quando ele tá lá vivendo a vida dele, ele conhece o Zack,
E aí ele se apaixona, e aí eles vão ficar juntos e tudo mais. Aí ele volta pro Brasil todo assim empolgado, fala, ai meu Deus, agora eu vou lá resolver minha vida. E o Zack vai pro Brasil, a gente vai se encontrar, a gente vai ficar junto. E acontece algumas coisas que eu não vou falar aqui porque eu não gosto de dar spoilers. Eu acho que foi uma outra questão que o Michael colocou aqui, que é uma questão muito importante. Eu acho que todos os contos são muito bons, apesar de ter uns que são excelentes, e que no caso é o próximo. O último conto desse livro, fecha com chave de ouro, é o conto da Branca de Neve. O conto da Branca de Neve ficou por conta de Lorelai Fox. E a Lorelai foi brilhante aqui na escolha de tudo nesse conto. O que mais me interessa nesse conto aqui é que a protagonista é uma garota transgênero, que é a Júlia. Então a Júlia, você já desde o início já sente uma empatia muito grande com ela, porque a Lorelai, ela descreve a Júlia, as questões todas envolvendo ela, de forma muito sutil, de forma muito delicada, de forma muito... que gera muita empatia realmente. E na história da Júlia, ela tá lá, assim, o pai dela contratou uma enfermeira para cuidar da mãe, que a mãe estava doente, a mãe acabou morrendo e o pai ficou com a enfermeira. E aí nisso o pai morreu. Aí depois que o pai morreu, a enfermeira, que era a madrasta dela, ficou cuidando dela, que é a Lorena, e é uma casca grossa, né, uma mulher muito ruim. E aí acaba que a Júlia é escorraçada pela madrasta e que não aceita o gênero dela, porque ela é uma garota transgênero, não aceita isso e tudo mais, acaba tentando matar ela, dar fim nela, desovar ela, enfim. E ela sobrevive, acorda num hospital, e aí dali ela vira moradora de rua, então foi completamente abandonada. E aí a Lorelai Fox levanta uma outra questão que é muito importante. Não só ali ela trata de uma protagonista transgênero, como também ela pega outras questões sociais muito importantes, como a de moradores de rua. Que nesse caso aqui, ela trata como pessoas o quê? Que a gente, quando passa e vê um morador de rua, a gente já não quer saber a história daquela pessoa, como que ela chegou até ali. E é o que acontece muito com a Júlia. Quando ela vira moradora de rua, ela não tem credibilidade nenhuma para conseguir ajuda, para conseguir contar a história dela e falar, olha, eu fui abandonada aqui, eu fui maltratada, eu tenho uma casa, eu tenho uma herança e tudo mais. Só que ninguém quer dar ouvidos a ela. Ela é uma moradora de rua e ela é uma garota transgênero, que ela sofre ainda mais preconceito nas ruas. E aí aparece uma luz ao fim do túnel para Júlia, que na verdade ela é abrigada por 7 travestis. Uma casa com 7 travestis acaba abrigando ela acaba tendo um lugarzinho lá nesse lar. E aí ela conhece e acaba conquistando, assim, criando uma família. E aí a Lorelai Fox pega ainda mais representatividade, mais diversidade e aborda um tema que é muito importante aqui, principalmente no nosso país, porque o Brasil, caso é muito importante dizer isso aqui, né, é relevante demais, que o Brasil é o país que mais mata por transfobia, e aí a gente não tem muita visibilidade disso, a gente não tem livros com transexuais e transgêneros como protagonistas, então trazer tudo isso nesse conto é muito importante, e a Lorelai Fox faz isso de forma muito sutil, de forma muito humana, de forma que traz muita empatia pra gente, o que é muito, muito, muito importante. Na Casa das 7 Travestis você tem aí umas referências muito gostosas aos 7 Anões também. As características, as personalidades são muito bem construídas. Apesar de ser um conto, você tem tempo suficiente para sentir empatia por várias daquelas personagens e você acaba identificando elas, separando elas pelo jeitinho delas e tudo mais, que é muito bacana. A Lorelai fez um trabalho incrível ali. Apesar da gente ter experimentado, eu pelo menos ter experimentado várias doses de preconceito ao longo da minha vida, eu nunca tive essa questão de você ser expulso de casa, de você ser extremamente rechaçado, e o lar onde você cresceu, onde você tem como referência amor, carinho, acolhimento, segurança, tudo isso é tirado de você da noite pro dia por uma condição única, por apenas uma característica sua, e você é jogado na rua. Então isso é uma coisa que me deixa muito emocionado, assim, ao ler o livro, me chamou muita atenção. É uma questão que a gente tem pouquíssima empatia, que quando a gente fala de preconceito, quando a gente fala sobre aceitação, sobre representatividade, muitas pessoas ficam tipo, preguiça disso, levantar bandeira. Não é preciso ficar levantando bandeira, seja você, mas não tem por que levantar bandeira, tem porque sim, porque às vezes eu posso não estar numa situação dessa, mas se eu tenho condição de estar aí espalhando para as pessoas uma informação, estar aí espalhando aceitação, apoio e tudo mais, é extremamente importante, porque tem pessoas que não têm amparo nenhum e elas precisam de visibilidade, elas precisam ser enxergadas, elas precisam que essa mudança ocorra na sociedade. Então todo mundo que levanta bandeira é extremamente importante, já está fazendo uma diferença, porque às vezes no seu ciclozinho não tem ninguém ali passando por uma situação pesada assim, mas de ciclozinho em ciclozinho a gente vai alcançando a sociedade toda.
Essa foi a minha resenha para o livro Over the Rainbow. Eu espero que você tenha gostado da resenha, espero que você tenha ficado interessado na proposta do livro. É um livro maravilhoso, deliciosinho de ler e tem uma representatividade imensa. É de extrema importância que, se você ficou interessado, que você realmente compre a via física. Por quê? Porque a gente precisa mostrar para as editoras que tem público para isso, porque é muito importante um livro com bastante representatividade assim. Nós não somos protagonistas em tudo quanto que é livro, muito raro a gente ser protagonista em alguma coisa, e aqui nós temos representatividade para lésbicas, gays e transexuais, travestis. A gente só não tem abordado aqui realmente a questão de bissexuais. Acho que realmente é uma coisa que não foi abordada aqui no livro, que infelizmente eu espero que em outros a gente encontre, que nós precisamos também. Nós precisamos de muita diversidade, muita representatividade. Esse livro está maravilhoso e não só por isso, as histórias são bem bacanas. O conto da Branca de Neve então é muito especial. Enfim, eu espero que você tenha gostado. Curta o vídeo, por favor, dê um like aí, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal, fique à vontade, né?